Vou passar para vocês então o primeiro banco desta lista. Seria o Banco Daicoval. Prestem bastante atenção nas informações que eu vou trazer para vocês. Olha só, saldo mínimo para portabilidade. Na realidade, o Banco Daicoval não estipula um saldo mínimo, e sim um valor mínimo de parcela. Ele considera um valor mínimo de parcela de R$20, tá certo? E o troco mínimo seria pelo menos R$100 de troco na operação para portabilidade. E referente à taxa de juros pelo Banco Daicoval, a taxa de juros para a portabilidade está de 1,30% até 1,66% na portabilidade. Depois nós temos a taxa para o refinanciamento da portabilidade, que seria a partir de 1,57%. Então, primeiro banco desta lista seria o Banco Daicoval. Agora vamos para o segundo banco também muito importante que está fazendo a diferença, que seria o Banco C6. Porém, o Banco C6 já tem algumas particularidades diferentes do Banco Daicoval. Olha só, a portabilidade ele considera pelo menos R$2.000 de saldo devedor, tá? Então, o seu saldo devedor para a portabilidade mínimo tem que ser de pelo menos R$2.000. Parcelas menores, o Banco C6 já não aceita, tá? Depois, o troco mínimo ele coloca aqui de pelo menos R$50 de troco mínimo para fazer a operação de portabilidade. E a taxa, Niele? Qual seria a taxa mínima para a portabilidade? O Banco C6, para fazer somente portabilidade, ou seja, com redução de parcela, seria uma taxa mínima de 1,55. Agora, se você for fazer uma portabilidade com troco, a taxa já é diferenciada. Taxa mínima a partir de 1,35%. Então, uma taxa bem menor, né? Depois, a taxa do refinanciamento pelo Banco C6 seria uma taxa mínima de 1,40. Essa é a taxa para o refinanciamento de portabilidade pelo Banco C6. Então, vocês perceberam que realmente o Banco C6 tem um diferencial, né? Parou por aí? Não, ainda tem mais bancos nessa lista, tá? Que eu vou trazer agora aqui para vocês, que seria o Banco Facta. Olha só, o Banco Facta também está nessa lista de bancos e a portabilidade ele também faz somente portabilidade, porém ele aceita com um saldo mínimo de R$11.000, tá? Se for só portabilidade pelo Banco Facta. Agora, se você for fazer portabilidade com troco, vai ser um valor menor, tá? Um valor menor, que seria a portabilidade sem o mínimo, porém ele coloca o valor mínimo de parcela, R$50, tá? Então, parcelas menores que R$50, o banco não aceita, tá certo? E a taxa? Como seria a taxa? Olha só, o Banco Facta tem um diferencial. A taxa de entrada não existe para a portabilidade. Desde que dê troco no seu refinanciamento de portabilidade, o Banco Facta aceita a operação. E a taxa de juros mínima para o refinanciamento da portabilidade seria de 1,35. Depois, nós temos mais um banco participando desta lista, que seria o Banco Rep. Quais seriam, então, as regras por parte do Banco Rep? Olha só, portabilidade pura, que seria somente a portabilidade. Ele pede um saldo mínimo de pelo menos R$6.000, certo? Se for portabilidade com refinanciamento, que é para dar o troco, é um saldo mínimo de R$5.000. Ou seja, contratos pequenos o Banco Rep também não aceita, tá? O troco mínimo para o Banco Rep é de pelo menos R$50 também. E a taxa? Tem taxa de entrada ou não? Tem taxa mínima ou não?
Pelo Banco Rep também não tem taxa de entrada, tá? Desde que dê troco no refinanciamento, o Banco Rep aceita. Porém, a taxa de juros para o Banco Rep no refinanciamento da portabilidade é de 1,66, a taxa teto do INSS. E agora nós vamos para o último banco participante desta lista, tá? Que seria o Banco Itaú. Olha só, o saldo mínimo para o Banco Itaú seria no valor de R$ 4.000, tá? Este é o saldo mínimo para o Banco Itaú. O troco mínimo do Banco Itaú seria de pelo menos R$ 200.